muda. Como é o tratamento? O tratamento ele é clínico, tem que operar? Como é que um paciente, você diagnosticou a apneia do sono, como é que você vai tratar esse paciente? Então, eu tenho que levar todas as considerações dos sítios obstrutivos que nós Aonde é comentamos que no está começo. obstruindo, né? Se é nariz, Se for boca, um se é desvio de obesidade. septo, você tem que desvio de septo com rinopatia hipertrófica, você tem que corrigir aquilo para melhorar, para começar uma respiração normal pelo nariz. Região do palato, vem aquela famosa cirurgia óvulo-palato-faringoplastia, que tem várias técnicas hoje, tá? Aquela estrutura que separa a boca da parte de trás do nariz, né? Exato. Várias técnicas, mas o objetivo final é, obviamente, saber fazer todas as técnicas para fazer ao paciente específico, dependendo do problema anatômico que ele tenha, você faz essa cirurgia e melhora nessa parte. A parte de base de língua também tem cirurgias que dá para fazer. A obesidade você tem que falar com o clínico ou o gastro. Se for uma obesidade realmente importante, ele talvez tenha que fazer uma cirurgia bariátrica, tá? Para resolver esse fator obesidade. E também tem um último item que é preciso que a pessoa tenha uma higienização do sono em casa. Se ele dormia de barriga para cima, tem que dormir de lado. Vamos falar um pouquinho, então. Corrigir a posição de dormir é importante para tratar a apneia do sono? Sem dúvida. É importante porque, inclusive, os ortopedistas dizem que dormir de lado é a posição ideal para a coluna. E é a posição ideal para a respiração também. Por causa do alívio que você dá ao conteúdo abdominal. Então, o diafragma trabalha melhor. Ele pesa menos. Claro, porque ele vai para o lado. Vai para o lado. Vai para o lado e o diafragma trabalha melhor. A base de língua, que de outra forma barriga para cima, ele cairia para trás, ele fica de lado. A então, língua ia para trás, exato, então de lado vai de menos. De lado vai menos, vai obstruir menos e tudo mais. Então, eu chamo de higiene de sono. E você falou também, aquele paciente que gosta de dormir com barriga para cima, porque dói menos, ele jogar o braço para trás. Joga o braço para trás, ele dá uma ajudazinha na musculatura intercostal. Tá. E também temos o CPAP, né? Então, quando a gente fala em apneia do sono, é automático pensar no CPAP, né? Uhum. Fala um pouquinho como é que funciona o CPAP Bom, CPAP hoje tem várias variações tecnológicas, BiPAP, etc., mas o princípio é jogar o ar com pressão positiva e empurrar o ar para o pulmão. Então, se você falar, ele resolve em todos, praticamente em todos. Em todos, quer dizer, sim, não interessa onde é a obstrução. Sim, porque o ar está sendo jogado, bombeado. Vai bombear, né? Vai forçar. Exato. No entanto, a aceitação do paciente desse aparelho é que é um problema. Tá? Você deve ter muitos relatos de pessoas que não se adaptam ao CPAP. Então, eles querem resolver de outra forma. E aí a cirurgia pode ajudar a resolver. Por que as pessoas não se adaptam ao CPAP? Eu já ouvi falar muito paciente, me receitaram o CPAP, mas não dá, não consigo dormir com aquilo, etc. Por quê? Porque qualquer coisa que você coloque que não é seu para você dormir, eu acho que até, não sei, vou brincar aqui, mas até touca que você coloca, tem gente que não aguenta colocar para dormir. Nem pijama, né? Dorme sem roupa, né? Exato. Então, qualquer coisa que você coloca, ainda mais no rosto, e joga pressão positiva, ele acorda a pessoa também. Acorda a pessoa porque ele tem que... Às vezes, hoje, a tecnologia dá para você conciliar a sua inspiração com a expiração. Mas, mesmo assim, o jato de pressão, dependendo da dosagem, a regulagem que você tem que fazer em níveis de pressão de água,
tem nível que realmente incomoda. Tá? Então, o paciente não se adapta e, se puder resolver naturalmente através de uma cirurgia, é sempre bom, porque CPAP sempre vai ser uma muleta que você vai ter que carregar. Entendi. E tá? vai viajar, vai viajar, vai para o outro, tem que Exato. levar o aparelho de CPAP. Tem que levar, então fica incômodo, cria uma dependência física e psicológica muito grande nas pessoas. E qual é, assim, você consegue falar mais ou menos qual é a porcentagem de adesão ao tratamento do CPAP? Tem gente que se adapta perfeitamente e fica muito feliz. Tem gente que odeia. Então, eu não tenho números para poder te falar, vai depender de pessoa para pessoa e do aparelho para aparelho. No início, era um aparelho que praticamente cobria seu rosto inteiro, então era muito pior. Agora, ao nível do nariz, ele te incomoda menos, mas tem seus problemas. Mesmo aquele paciente que tem obstrução nasal importante, o CPAP funciona? Pois é, o CPAP, que é hoje o aparelho fecha principalmente o seu nariz, a pessoa que tem um desvio de septo importante, uma rinite, um corneto hipertrofiado, ele vai ter problema também, o aparelho jogar o ar. Quer dizer, talvez um tratamento mais incisivo na alergia ou cirúrgico seja mais efetivo do que o CPAP. Em alguns casos, e a maioria dos casos, eu diria para você que cirurgia resolve muito bem o problema, tirando o paciente com uma obesidade muito grande e todas aquelas estruturas que nós citamos. Por exemplo, a amígdala. Você vê uma criança com uma amígdala grande ou um adulto com a amígdala grande que é aqui a obstrução. É melhor operar do que se indicar um CPAP, vamos assim dizer. Sim, tem que operar, porque você tem que... além do mais, vou dizer uma certa curiosidade que para mim foi muito impactante. As amígdalas, como é um órgão linfóide, ele é importante para a criança a partir do momento que corta o cordão umbilical da mãe, ele ainda tem anticorpos da mãe por uns 6 meses. Só que ele tem que produzir o seu. Sim. E o tecido linfóide, adenoide, amígdala palatina, amígdala lingual, ele acaba, então, ajudando no desenvolvimento da sua imunidade. E a sua imunidade chega a quase 100% na maioria das crianças a 1 ano. Então, aí, em tese, ela perde a função depois de 1 ano. Sim, ele perde a função, aquela função primordial para ajudar na imunidade, ele já cumpriu o seu papel. Só que não é que nem, sabe, você autodestruído em 1 ano e meio. Não, como isso não acontece, a criança que tem uma hipertrofia adenoamidaliana e que tem mais de 1 ano e que tem essas apneias fortes, vale a pena operar. Eu operei os do meu filho, sabe? Você tirou? Você operou seus filhos? Eu operei meu filho, todo mundo falou que eu era louco. Eu acho também, mas tudo bem, eu não vou falar nada. Me fala uma coisa. Então, quer dizer, o cara tem a apneia do sono. Você fez o diagnóstico, você descobriu onde é a obstrução. Você ser objetivo em desobstruir vai ajudar até mais do que o CPAP, na sua opinião. Pode ajudar mais do que o CPAP e eu ajudo ele a se livrar do CPAP. Eu acho que isso é importante, sabe? Quer dizer, você ter alguma coisa que não é seu e que necessita usar, isso é uma dependência ruim. Não, tá? E a adesão do CPAP não é alta, né? Tem paciente que... Eu já ouvi muita reclamação do CPAP. Sim, existe, né? Mas se a apneia é muito grave... aí tem que usar. E ele tem realmente um medo mortal da cirurgia, aí tem que eu acho que... Né? Olha, cirurgias otorrinolaringológicas não tem nenhum mudança de... Se for uma cirurgia gastrointestinal ou neurológica ou qualquer outra estrutura, você mexe com o metabolismo. Então, pós-operatório, você tem que fazer no UTI para equilibrar, para normalizar. Tal.
A cirurgia de otorrinos não tem tanto. Desobstrução. É né? desobstrução, então não mexe muito no metabolismo. Tem que tomar um pouco de cuidado na alimentação depois da cirurgia do óvulo-palato, mas a maioria, o último paciente que eu operei, ele falou assim, perdi 8 quilos, doutor, eu estou felicíssimo da vida. E escutem o aparelho do dentista. São importantes também, mas é muito voltado àqueles pacientes que têm alteração da posição da língua. Né? Então, são bastante importantes para pessoas que ou são respiradores bucais, ele ajuda também a estimular a respiração nasal, se o nariz estiver bem. Né? E, além do mais, ele ajuda a segurar a língua numa posição um pouco mais favorável. Se você for ver que o nariz e a passagem é a mesma coisa na hipofaringe, 1 milímetro já é suficiente. O ar é que nem água, né? Ele vai ele vai saindo por tudo quanto é saída e ele vai tentar passar. De modo que 1 milímetro que você consegue na obstrução de base de língua já é muita coisa. Então, já ajuda bastante. Claro, os pacientes que têm esse problema de base de língua vão se beneficiar bastante com esses aparelhos ortodônticos. Mas para isso você tem que ver onde é que é a obstrução. Sim, sim. Você falou no início do podcast uma coisa muito importante. Respirar pelo nariz é muito importante. Muito. Né? Sim. É uma respiração mais satisfatória, vai filtrar, não vai dar aquela obstrução que você falou que dá aqui para baixo. A constrição, né? Um indivíduo extremamente alérgico, sim. A chance de ele ter apneia do sono é grande. Com uma obstrução nasal importante. Tem que ver se ele tem uma rinite alérgica importante. A alergia como um todo, ele pode aparecer em diferentes partes do corpo, mas pacientes com rinopatia alérgica, normalmente eles têm aumento do corneto nasal inferior e isso dificulta a respiração nasal. Isso cria uma barreira para o ar. Sim. Bom, muito bom. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. A gente já está falando quase 2 horas, o tempo passou rápido, o assunto é muito interessante. Sim, o assunto é extenso também. Você viu o modo como o Dr. Edson falou sobre a polissonografia, ficaríamos o dia inteiro falando de sono. Discutindo a polissono, mas é importante assim, o que a gente discutiu primeiro, a incidência ela é alta? Isso. É um problema de saúde pública e que agora que começou a se perceber a importância do tratamento. O que você quer falar, Edson? E para finalizar a questão de tratamento, é muito importante nós falarmos que, primeiro, precisamos ter um diagnóstico. E os melhores médicos para um bom diagnóstico seria o médico otorrino-laringologista, o neurologista, o pneumologista, porque são áreas acostumadas com a questão da apneia do sono. Exato. Bom, uma vez tendo o diagnóstico, o tratamento é multidisciplinar. Então, varia desde tratamentos clínicos em que se usa o CPAP para não ter colapso, fechamento das vias aéreas quando a musculatura toda relaxa e quando o paciente puxa o ar, acaba colapsando, fechando o sistema, né? Aí o CPAP é importante para evitar o fechamento completo da via aérea, né? Até o que você acabou de dizer, né? Equipamentos ortodônticos que alguns dentistas especializados de fazer um equipamento dentro da boca para que a língua não caia para trás, para que toda essa estrutura da boca e da garganta não caia para trás, para não obstruir o sistema. A questão de dormir de lado, né? Que nem grávida. Grávida
depois de barriga grande, não consegue dormir de costas, né? Então, a gestante precisa dormir de lado para poder respirar melhor, né? Exato. E fora tudo isso, é importante medicina de estilo de vida. Ou seja, nós precisamos prezar exercício físico, um bom exercício físico para poder dormir bem. Nós precisamos prezar uma boa alimentação para que a questão do colesterol fique melhor controlado. Nós precisamos prezar E glicose também. isso, e glicose também. Nós precisamos prezar de exercício físico, boa alimentação, bom sono para poder emagrecer. Então, procurar ajuda multidisciplinar sempre, né? Educador físico, mais nutricionista, mais médico do sistema gastrointestinal, mais médico endocrinologista para controlar o peso. E por que tudo isso é importante? Porque, teoricamente, não adianta somente colocar o CPAP e esquecer do resto. Exato. Né? Continuar com a barriga grande demais, continuar bem obeso. Né? Ou mesmo colocar o CPAP e não tratar a rinite, por exemplo. Exato. Isso, não Não adianta tratar- colocar CPAP e não tratar rinite, não tratar adenoides grandes, amígdalas grandes. Ou seja, nós precisamos buscar uma medicina de estilo de vida saudável, mais tratamentos setorizados do colega otorrino, tratamentos setorizados neurológico, pneumo, ou seja, o tratamento de apneia do sono é multidisciplinar e multiprofissional. E valorizando cada uma das especialidades, aí sim podemos ter um resultado clínico melhor.